Que você seja cheio da palavra do Senhor. Obrigada. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. É uma alegria sempre muito grande de estar aqui no Vale da Bênção e de maneira especial no encontro de 12 horas de intercessão. É muito especial. Para nós é um presente. A gente vem lá do estado do Rio de Janeiro, cidade de Campos dos Goitacazes. Alguém aqui conhece a cidade? Que bênção, né? Convidado a ir lá, vamos lá visitar a gente, e pela graça de Deus nós temos experimentado um despertamento no chamado da intercessão, e todos que estão aqui nesse dia, eu sei que você veio aqui para orar, amém, irmãos? Quantos vieram para orar? Muito, diga amém. Mas não apenas para orar, nós viemos aqui para ser despertados para orar ainda mais, e orar melhor. É para isso que o Senhor nos trouxe aqui. Nesse dia nós vamos orar, mas também seremos renovados neste altar de intercessão. Quero convidar os amados a gente abrir a palavra no Evangelho de João, no capítulo que nós temos como base para este encontro de hoje, o capítulo 17. Glória a Deus. Compartilhar algo sobre oração sempre um desafio, amados, porque a Bíblia já diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas, amém? Ele ora, Ele intercede. Se há um propósito do Espírito habitar em nós, amado, Ele nos convence do pecado, Ele nos leva à centralidade de Cristo. Mas o Espírito Santo é um espírito de oração. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais cheios de intercessão nós seremos. O Senhor quer nos encher, amado, de intercessões que nascem no coração do Pai. E é isso que o Senhor tem nos falado. João capítulo 17, versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque é um privilégio sermos convidados pelo Senhor para estar num encontro como este. O Senhor marcou este encontro, o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu para este lugar. Muito obrigado por esta sala de oração, Pai, que o Senhor organizou e está nos ensinando a orar, renovando a nossa oração nesse dia. Fala conosco, Pai, que a Tua palavra seja mais uma semente do Senhor neste dia, para aquecer o nosso coração, para aperfeiçoar o nosso chamado à intercessão. Em nome do Senhor Jesus, na dependência do Espírito Santo, nós te pedimos assim para a Tua glória. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O nosso Senhor Jesus, não apenas Ele orava, e orava muito. O Evangelho de Lucas destaca isso de uma maneira especial, a vida de oração de Jesus. Mesmo diante de grande multidão, Ele se retirava a sós para estar com o Pai. É neste lugar, amado, a sós com o Pai, que nós somos revestidos, capacitados, é que nós aprendemos ainda mais com o Pai. Mas não apenas a vida de Jesus de oração nos impressiona, mas o Senhor Jesus nos ensina a orar. E quando o Senhor Jesus ensina a igreja a orar, irmãos, Ele não apenas ensina a prática da oração, mas o Senhor Jesus também nos ensina a importância de aprendermos a orar. Ele corrige as nossas orações, Ele purifica as nossas orações, porque, amado, orar já é um desafio, mas nós podemos estar orando, mas orando mal, como a palavra do Senhor nos diz. Nós podemos estar orando, mas as nossas motivações podem estar sendo de alguma forma contaminadas, por nossos próprios desejos, pelo mundo que nós estamos, muitas vezes até pelo momento da igreja, pelo momento da nação. Às vezes começamos a orar automaticamente, orar de acordo com aquilo que a gente sente, mas o Senhor está purificando as motivações das orações da igreja. Amém, irmãos? Eu creio de todo o coração. O Senhor Jesus no Sermão do Monte, Ele fala: quando vocês orarem, ou seja, Ele sabe que o seu povo ora, Ele sabe que os seus filhos vão orar, mas quando vocês orarem, não orem como os hipócritas.
Não orem com repetições como os gentios. Vocês vão aprender a orar comigo. Vocês vão ter uma vida de oração que não nasce na terra, mas que nasce no próprio coração do Pai. Vocês vão ter uma oração que não é movida por desejos humanos, por sentimentos, mas é movida pelo próprio Espírito Santo. O Espírito que habita em nós, ele vai nos impelir a orar, ele vai nos ensinar a orar, e ele vai nos corrigir em nossas orações, irmãos. Porque o Pai quer nos ensinar a orar, para responder às orações que são da vontade, do propósito dEle. Na própria oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele fala sobre a importância de orarmos: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque facilmente nós nos enganamos, o nosso coração é enganoso. Quantas pessoas sinceras, que estão orando, que estão até crendo, e estão até às vezes tendo sentimentos de que aquela oração é verdadeira, mas nós precisamos sujeitar as nossas orações ao poder da palavra de Deus, à motivação do coração de Deus. Precisamos sujeitar as nossas orações à direção do Espírito Santo. Quantas vezes nós começamos a orar e o Espírito Santo muda a nossa oração? Quantos aqui têm experimentado isso? Amém, irmãos? Que nesse dia o Senhor possa mover as nossas orações para mais o centro da vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Orar não é uma forma de alcançar o que nós queremos. Orar é uma forma de Deus alcançar o que Ele quer. É Deus que nos leva a orar, para que a vontade dEle seja feita. Não somos nós, não são os nossos desejos, mas é o propósito de Deus. E não é para nos servir, não é para que nossos desejos e caprichos sejam feitos, mas orar, irmãos, é uma forma de cooperar com o reino de Deus, de participar do que Deus está fazendo. Orar tem a ver com os interesses de Deus, e não com os nossos interesses. Quanto mais o nosso coração se inclina para o Senhor, os nossos interesses vão ser os interesses do Senhor, e aí Ele satisfará os desejos do nosso coração. Não é porque é o nosso desejo, mas é porque o nosso coração quer a vontade de Deus. Oração não deve ser movida, irmãos, então, por 3, pelo menos, direções que não devem mover as nossas orações. Primeiro, oração não pode ser movida pelas nossas ambições, pelos nossos desejos. Tiago, o apóstolo, ele diz isso: vocês pedem, mas pedem mal, para esbanjar nos vossos próprios desejos. Uma igreja como a igreja do Brasil, que cresce tanto, e graças a Deus por isso, e tem tanta gente orando, mas o Senhor quer nos libertar disso, irmãos, senão vamos ficar como crianças, orando por aquilo que é do nosso desejo, e não do desejo de Deus. Eu sempre brinco com isso, mas dizem que fizeram uma pesquisa nas igrejas, e 70% das orações são pedindo, 70%, e 30% é reforçando o pedido. Senhor, é isso mesmo. Mas Deus está mudando isso, irmãos. Eu creio que no final dos tempos, o Senhor não só vai levantar uma igreja que ora mais, mas vai levantar uma igreja que aprende a orar todos os dias, se sujeitando ao Espírito Santo. A Bíblia fala que nós devemos orar sempre no Espírito. E creio eu que não só se fala nesse termo da oração em outras línguas, mas é orar guiado pelo Espírito Santo, controlado, dirigido pelo Espírito Santo. Como eu preciso, irmãos, como pastor já há mais de 20 anos, como alguém que tem, pela graça de Deus, meditado muito na intercessão, como eu preciso todos os dias pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, guia as minhas orações, corrige as minhas motivações, os meus equívocos, purifica. Então, irmãos, em primeiro lugar, oração não pode ser movida por ambições pessoais. Segundo, oração não pode ser movida por rivalidades, por ódio, por sentimentos de contendas. E muitas vezes nós confundimos isso, achamos: não, eu vou orar, eu sou do Senhor, então eu vou orar para a minha vontade prevalecer sobre a do outro. Irmãos, não foi à toa que Tiago e João, quando estavam numa aldeia de samaritanos, que não queriam receber Jesus, eles chegaram para Jesus e falaram: Senhor, quer que a gente peça fogo do céu para queimá-los? Perceba que eles tinham fé para pedir, e eles pedem permissão a Jesus. E Jesus é muito direto, dizendo: vocês não sabem que espírito vocês pertencem, a quem vocês pertencem. Irmãos, nós às vezes estamos pedindo com muita sinceridade, orando, mas o nosso coração está sendo movido por ódio, por rivalidade, por competição, às vezes dentro da própria congregação. Irmãos, como nós precisamos ser purificados dessas motivações erradas. E em terceiro lugar, a oração não pode ser movida por misticismo, ou não apenas misticismo, mas o misticismo e
também o emocionalismo. Uma das coisas que faz com que as pessoas parem de orar é que elas querem orar e sentir algo, ou elas querem orar e ver algo sobrenatural acontecendo. Irmãos, orar já é sobrenatural. Quantos aqui gostam de sentir a presença de Deus? É maravilhoso, mas tem algo melhor. Deus nos chamou para reconhecer a presença dEle. Há momentos que você não vai sentir, há momentos que você não vai ver, mas você vai reconhecer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a face da terra. Há muitas pessoas que perdem a perseverança da oração, porque elas não sentem mais. Talvez você já sentiu um dia e gostaria de sentir a mesma coisa. Quem sabe Deus está te chamando para uma maturidade maior, onde você não anda mais pelo que sente, mas você anda pela fé. O justo viverá pela fé. Orar é crer, orar é reconhecer a presença de Deus. Orar, amado, é honrar a presença de Deus, mesmo quando você não sente. Nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamados para reconhecer e honrar. E quando você reconhece, você não precisa sentir. Ele está aqui, amado, Ele está com você. Ele prometeu: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas será que tem algo errado de sentir? Não, amado, eu amo sentir também. É tão bom quando você percebe aquele calor de Deus, quando você percebe aquela alegria de Deus, e é algo que nós devemos buscar do Senhor. A alegria, a ousadia, é tão maravilhoso. Mas nós fomos chamados para andar pela fé, porque Ele te ouve todos os dias. Daniel orou 21 dias, apenas no 21º anjo chega, e chega dizendo: desde o primeiro dia que você começou a orar, suas orações foram ouvidas. Sabe, irmãos, o misticismo, há pessoas que elas querem ver algo para crer. O Senhor Jesus falou: mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Sabe, quando a alegria sua de estar com o Senhor é maior do que a alegria de ver algo sobrenatural, nós estamos conhecendo o caminho da oração no Espírito. Quando o prazer de estar com Ele é maior do que o prazer de ver um milagre. Mas pastor, o milagre é maravilhoso. Eu tenho visto milagres, irmãos, eu creio em milagres, eu oro por milagres. Mas o nosso prazer em Deus deve ser maior do que o prazer de ver o milagre, porque Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência. Milagre não transforma o meu caráter, mas estar com Ele todos os dias me transforma de glória em glória, pela beleza da presença dEle na minha vida. Mas amado, o Senhor quer nos transformar, Ele quer renovar, Ele quer curar as motivações das nossas orações. E é aí que eu quero rapidamente com os irmãos observar João capítulo 17. Nós conhecemos tanto a oração que chamamos de Pai Nosso, mas talvez desconhecemos muito a oração chamada de sacerdotal, a oração do Senhor Jesus em João 17, que é um pouco antes dele ir para a cruz. Ele está no momento ali já de preparação, de também consolar e fortalecer os seus discípulos, e é aqui que ele tem essa oração tão maravilhosa, que alguns estudiosos chamam do santo dos santos da Bíblia. O próprio Senhor Jesus, numa intimidade tão profunda, a oração mais extensa dele registrada. E amados, se você quer conhecer a teologia de um homem de Deus na Bíblia, ou até mesmo uma pessoa de Deus, observe as orações dele. As nossas orações revelam muito da nossa teologia, do que nós cremos, de como cremos, do que nos motiva, do que nós amamos, do que realmente absorve o nosso coração. E nessa oração do Senhor, eu quero apenas destacar nessa manhã com os irmãos, porque nós queremos ter mais tempo de oração, pelo menos 3 motivações que devem queimar no nosso coração. 3 motivações que devem queimar no nosso coração para orarmos. As orações no Espírito, as orações que nascem no coração de Deus. E a primeira delas, irmãos, a primeira motivação das nossas orações deve ser a paixão pela glória de Deus. Perceba, versículo 1, diz que Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Irmãos, quanto mais amamos a glória de Deus, mais nós vamos orar para que a glória dele se manifeste na terra. Mas a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 6, toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas a palavra também diz que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus.
Na oração de Jesus e também lá no Sermão do Monte, ele deixa claro que não tem a ver com a terra, não tem a ver com o seu nome, não tem a ver nem com a igreja ser exaltada por este mundo. As nossas orações, amado, tem que visar a glória de Deus. Eu vejo pessoas que oram pelos seus maridos, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelas suas igrejas, e às vezes a gente ora, porque a gente crê que se Deus responder, a nossa vida vai ficar melhor, e certamente muitas coisas melhoram, mas às vezes a nossa necessidade seria de um marido mais amoroso, de uma esposa mais gentil, de um filho que não está nas drogas ou que não está perdido. Amado, nós precisamos orar: Senhor, glorifica o teu nome no meu marido, glorifica o teu nome no meu filho, glorifica o teu nome na minha vida, porque quando as coisas não acontecerem como a gente espera, nós vamos continuar glorificando ao nome dEle. A oração deve ser movida por um anseio da glória de Deus. Às vezes estamos orando pelo Brasil, queremos mudanças, e certamente devemos orar por mudanças, mas a nossa oração deve ser: glorifica o teu nome nesta nação, que o Senhor seja glorificado através da igreja. Se a igreja for perseguida, glorifica o teu nome. Se a igreja for beneficiada de alguma forma, que o nome do Senhor seja glorificado, e que não venhamos a nos perder nas nossas próprias vontades. A oração de Jesus é muito clara: glorifica o Pai, e o Pai glorifica a Jesus. Às vezes nós queremos uma bênção, nós queremos uma cura, e nós devemos orar por isso, mas nós devemos orar: Senhor, eu quero glorificar o teu nome, mesmo se não houver cura. Eu quero glorificar o teu nome, mesmo se a bênção não chegar. O nome do Senhor será glorificado. Ore pedindo a glória de Deus, irmãos, e nós vamos ver o Espírito Santo nos usando nas nossas orações. Quando Moisés é de alguma forma desafiado pelo Senhor, o Senhor chega para ele e diz: olha, eu não suporto mais este teu povo. E é uma discussão ali: é o teu, e Moisés fala: é o teu. Eu vou acabar com este povo e vou começar uma nova nação através de você. E você, talvez, se tivesse muito irado, né, Moisés poderia ter falado: até que enfim, Senhor. O Senhor entendeu. Ou então, talvez Moisés poderia ter falado: não faz isso, Senhor, esse povo te ama, tem gente boa aqui. Mas não foi essa a oração dele. Ele falou: Senhor, não faça isso, porque o que dirão do nome do Senhor? O que dirão da glória do Senhor? Por amor à tua glória, por amor ao teu nome, não destrua esta nação. Deus estava provando o coração de Moisés. Moisés aprendeu a amar a glória de Deus acima de todas as coisas, a ponto de, quando ele estava no deserto, o Senhor fez uma proposta para ele. Após o povo pecar, o Senhor falou: olha, o meu anjo vai com vocês, vocês vão vencer os inimigos, mas eu não vou. Para muitas pessoas essa seria a proposta perfeita, porque muitas vezes a gente quer ver o sobrenatural, os anjos. Muitas vezes a nossa oração é movida para vencer o inimigo, mas Moisés falou: de maneira nenhuma, não sairemos deste lugar, se a tua presença não for conosco. É a tua presença que importa, é a glória do Senhor que importa. Não substituiremos a tua presença por anjos, e nem pela vitória contra o inimigo. Amado, não abra mão da glória de Deus na tua vida. Glorifica o Senhor em todos os momentos da tua vida, e ore movido por esta paixão pela glória de Deus. Em segundo lugar, irmão, segunda motivação, são 3 que eu quero compartilhar, que deve guiar as nossas orações. Eu creio purificar as nossas orações. Eu creio que o Senhor está purificando as nossas orações. Ele tem santificado a sua noiva, amado, em todos os aspectos. O Senhor vai santificar os nossos relacionamentos. O Senhor vai santificar, irmãos, o coração da igreja. Ele vai santificar nossas orações. A segunda motivação das nossas orações, irmãos, nós temos que orar movidos pela dor, pela edificação e poder sobre a igreja do Senhor. Nós temos que ser movidos por uma dor, para que a igreja de Jesus seja edificada e revestida de poder. O Senhor Jesus ora, olhe comigo no versículo 9, orando pelos discípulos. Ele fala: é por eles que eu peço. Eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Irmãos, a oração de Jesus, inicialmente, após a glória de Deus ser a essência da oração, ele ora pelos seus discípulos, ele ora pela igreja.
Ele ora, irmãos, para que a igreja, para os discípulos que ficaram, fossem fortalecidos com poder, fossem edificados, amadurecessem, para que os discípulos, irmãos, tivessem unidade. Irmãos, nós precisamos sentir essa dor pela edificação da noiva de Cristo. É uma dor que Deus quer compartilhar conosco. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1:24, ele diz que no chamado dele, ele estava preenchendo as aflições de Cristo. E é um termo estranho, porque a morte de Cristo foi absoluta, suficiente. O Senhor já sofreu todas as dores. Sim, irmão, mas as dores para a redenção. O Senhor nos dá a honra e privilégio como intercessores, para participar dos sofrimentos de Cristo, para a edificação da igreja, para a plenitude da igreja em Cristo, para o avivamento da igreja. Essa é a oração do apóstolo Paulo em Efésios. Capítulo 1, 2, 3, o apóstolo Paulo fala: por esta causa eu me ponho de joelhos. Irmãos, nós temos nos colocado de joelhos diante do Senhor por muitas causas, e isto é honesto, isto é bom, mas o apóstolo Paulo disse que ele se prostrava. A causa que levava ele a ficar de joelhos era uma igreja que conhecesse mais a Deus, era uma igreja mais revestida do poder do Espírito Santo, era uma igreja mais madura, mais plena. Deus quer colocar um pouco da dor dele em nós. Irmãos, intercessor, ele não apenas aprende a orar as palavras corretas, ele é movido pela compaixão de Deus, pela igreja, pelo povo de Deus. Hoje há muitos que se tornaram apenas comentaristas eclesiásticos, críticos da igreja, mas Deus está levantando um povo que vai sentir a dor de Deus, para ver uma igreja mais madura no Brasil, uma igreja mais santa, uma igreja mais unida, na unidade do Espírito. Esta é a oração de Jesus no capítulo 17 de João. Ele fala que vocês sejam um. Será que nós temos orado pela unidade da igreja? Pela unidade no povo de Deus, em nossa nação e nas nações? Isso é o que move a motivação da oração de João 17. Nós precisamos sentir um pouco mais da dor. Eu vejo muitas pessoas que guerreiam espiritualmente, e nós precisamos guerrear. Eu vejo pessoas celebrando, e nós precisamos celebrar, mas eu ainda percebo na minha vida, na minha geografia onde nós estamos, que há poucas lágrimas entre nós. Irmãos, verdades de Deus que não passem por lágrimas têm pouco valor diante de nós. Nós precisamos do filtro das lágrimas, nós precisamos do choro, nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos de fardos do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele falou que ele sentia dores de parto novamente, até Cristo ser formado. Nós precisamos chorar pelos nossos irmãos, nós precisamos chorar pelos nossos pastores, nós precisamos chorar para que a plenitude de Cristo se manifeste na noiva. Irmãos, eu creio, o Senhor Jesus voltará para uma noiva que Ele está preparando. E ainda que muitos estejam dormindo, haverá um remanescente de intercessão, que vão sentir as dores, que vai sentir as dores que está no coração de Deus, pela edificação do corpo, pela maturidade da igreja, pelos nossos jovens, para que eles sejam cheios do Espírito, pelas nossas crianças. Nós precisamos chorar para que elas sejam guardadas do mal, mas não apenas guardadas do mal, que elas sejam cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo. Este ano nós fizemos um retiro de crianças. Ah, pastor, que coisa boa, né? Brincou, fez. Não, pregamos o Evangelho para elas, oramos por elas, falamos sobre pecado, falamos sobre santidade. Várias delas foram à frente para receber oração, vários testemunhos. Algumas decidiram se batizar. Depois do almoço um pouquinho, teve um período rápido, talvez 40 minutos, não sei, onde elas brincaram, meia hora, brincaram e voltaram, e palavra, e oração, e orando para elas serem cheias do Espírito Santo, para elas terem experiências com o poder de Deus. Irmão, nós precisamos orar por essa geração, e sentir as dores, movidos por compaixão. Jesus estava aqui se despedindo dos discípulos, ele iria voltar para o Pai, mas ele diz: a minha oração é essa, é que vocês sejam um, é que vocês tenham poder, é que vocês sejam fortes, fortalecidos. Efésios capítulo 6 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar para que o Senhor nos fortaleça e fortaleça a igreja. Como nós precisamos disso? Batalhar pelos nossos irmãos em oração, como Epafrodito, que Paulo tanto cita como aquele que batalha em oração, para que veja uma igreja mais madura, uma igreja mais plena, uma igreja que cresce no conhecimento de Deus. Irmãos, às vezes a gente coloca muita confiança nossa nos governos humanos.
e até mesmo nos líderes dentro das congregações que se destacam. Se você olhar para a palavra, irmãos, os olhos do Senhor estão sobre o remanescente, aqueles que oram, aqueles que são anônimos muitas vezes, mas que estão sendo cheios do poder do Espírito Santo, estão sendo revestidos de Deus, que estão ouvindo o céu. Quando o Senhor Jesus nasceu, é muito tremendo, porque o Senhor Jesus nascendo, você imagina, deveria ser um momento onde a nação ia celebrar, onde os grandes homens iam reconhecer. Quem reconheceu o nascimento de Jesus? O remanescente que orava. Você vai ver Simeão, aquele homem, o nome significa aquele que ouve. Nós precisamos ser aqueles que ouvem o que Deus está falando. Há muitas vozes, há muito ruído, mas o Senhor está chamando um povo que vai ouvir o coração dele, e vai ver o que ele está fazendo, vai perceber o mover de Deus. A igreja do Senhor hoje tem muitos desafios, a igreja do Senhor hoje no Brasil tem muitas imaturidades, mas há um povo buscando o Senhor, há um povo sincero em Deus, e nós precisamos orar por esse avivamento, por esse despertamento, por essa plenitude da igreja, mas precisamos sentir dor por isso. Quantos querem sentir as dores do Senhor? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E há uma promessa, irmãos, eu creio na promessa de um grande avivamento antes da volta do Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 15, falando sobre a dureza, o endurecimento de Israel. Paulo diz que se o endurecimento deles, de Israel, trouxe vida para nós, o que será da sua restauração? E aí há uma expressão em Romanos 11, versículo 15, será vida entre os mortos. Amado, Deus vai avivar a sua noiva antes da volta do Senhor Jesus. Um avivamento que nós não sabemos como, um despertamento que creio eu que não será igual os demais, que nós não devemos condicionar ao que a gente pensa sobre este derramar de Deus, mas nós devemos querer estar experimentando. O que nós devemos querer estar naquele lugar, no lugar secreto, buscando o Senhor, ouvindo o Senhor, para fazer parte do que Deus estará fazendo. Creio que este avivamento será um avivamento dos silenciosos, aqueles que estão mais no lugar secreto do que nos grandes altares, se é que podemos dizer assim. Eu creio no avivamento do lugar secreto. Eu creio no avivamento dos 7.000, que Elias não conhecia, mas Deus conhecia. Eu creio no avivamento, irmão, silencioso, no sentido diante do mundo, mas que vai trazer uma grande colheita em cada lugar onde ainda o Evangelho não chegou de maneira mais plena. O Senhor nos levará a estes lugares, que vai tocar pessoas na nossa família, na nossa sociedade, ao redor de nós, que estão aprisionados nas trevas, e o Senhor vai chamá-los para a luz, e a igreja vai participar disso, orando, intercedendo, chorando, jejuando, se consagrando. Eu creio, e nós já temos visto sinais disso, amém, irmãos? E em terceiro e último lugar, a motivação da nossa oração, além da paixão pela glória, da dor pela edificação da igreja, o Senhor também vai nos dar a motivação, o amor pelas vidas que serão salvas. Versículo 20, olhe na sua Bíblia, Jesus fala: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, esteja em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, as nossas orações, guiadas pelo Espírito Santo, vão nos levar aonde o coração de Deus está, e o coração de Deus está, irmãos, naqueles que ainda não foram alcançados, mas serão alcançados. O Senhor Jesus está nos guiando para isso, perto da gente e longe, porque para o Senhor no mundo espiritual não há distância. Por isso o Senhor preparou os discípulos dizendo: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E parece que não é só uma promessa, mas é uma profecia, vai se cumprir. Ele diz: vocês serão minhas testemunhas, tanto em, não é primeiro em. Eu vejo muita gente dizendo: por enquanto eu estou em Jerusalém. Você pode estar fisicamente, mas espiritualmente o Senhor quer levar as nossas orações para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É ao mesmo tempo, é tanto em, é junto. E o Senhor vai movendo o nosso coração a isso. De maneira muito breve, o testemunho nosso de oração é muito interessante, porque alguns perguntam: como vocês foram se envolver com missões? Eu sempre ouvia a palavra missões e meu coração de alguma forma ardia, mas eu não sabia como participar.
E de vez em quando, algum missionário visita a igreja, a gente recebia com alegria, e logo ele ia embora, nós nos esquecíamos dele. E a nossa reunião de oração, que era uma vez por semana, a gente geralmente lembrava do mundo islâmico, de vez em quando lembrava dos ribeirinhos, dos índios, dos quilombolas, até que o Senhor mudou a nossa história. Já compartilhei tantas vezes aqui, mas resumidamente. Primeiro, o Senhor me mostrou que o meu coração estava frio, porque a minha vida de oração estava fria, como pastor, e Deus mudou a minha vida. O Senhor começou no ano de 2011, em março de 2011, o Senhor falou para mim: a partir de hoje, a primeira hora do dia é comigo. E o Senhor começou a me acordar todos os dias, no mesmo horário. Há 11 anos, Deus tem feito isso. E depois de alguns meses orando todos os dias, ou lendo a palavra, 1 hora com o Senhor falou comigo: agora eu quero que você chame a igreja, e vocês vão levantar um altar de oração todos os dias, de 1 hora. Eu falei: Senhor, só temos uma vez por semana, são 4 ou 5, e parece que tem hora que o Senhor responde rápido, né? Nem sempre, mas Ele falou: não importa quantos virão, eu trarei os que devem vir. Nós começamos, irmãos, nós completamos agora 11 anos, 11 anos sem parar, todos os dias nós reunimos para orar durante 1 hora. E sempre as pessoas perguntam: e as pessoas vão? Irmão, nós não vamos com expectativa nenhuma, mas geralmente tem 10 irmãos, tem 15 irmãos, às vezes é mais, às vezes tem 5, e nós não contamos e nem nos impressionamos com o número, porque nós obedecemos um chamado. O Senhor nos chamou para este turno, todos os dias, levantar o altar. E assim que a gente começou esse encontro, não sabíamos como era, líamos um capítulo da Bíblia, falávamos ou louvamos durante 10, 15 minutos, e depois oramos. E quando a gente começou a orar, o Senhor nos levou a orar pelos povos não alcançados. Começou a nos levar a orar pelo sertão nordestino, nós nem conhecíamos. Começamos a orar por tribos indígenas. Eu chorava, sentia dores, sem conhecer o que o Senhor estava fazendo lá. Orando pelos quilombolas, e começamos a aprender a orar. E de repente, depois de alguns meses, irmãos, o Senhor começou a trazer pessoas para nos convidar a ir a esses lugares. E eu aprendi algo: nós não devemos orar por nada sem nos dispor a ser parte da resposta. Aquilo que você ora, você também deve ser parte da resposta. E nós começamos a ir, começamos a viajar, começamos a cooperar. Hoje nós temos vários missionários que a gente pode cooperar financeiramente. Oramos todos os dias por esses missionários. Abrimos uma congregação no sertão nordestino, na Bahia, que deve ter mais ou menos 4 anos. E até a pandemia, a congregação tinha 2 pessoas, 3 pessoas, e veio a pandemia, e nós falamos: e agora? O Senhor começou a trazer as pessoas. Hoje nós temos mais de 30 irmãos se reunindo lá no sertão nordestino, numa cidade que deve estar ali, chamada Dom Basílio, que só tinha uma congregação em toda a região central, agora são 2. E na semana passada eu estava lá, 2 semanas atrás, um casal que chegou agora, eles estavam congregando em outra cidade, muito longe, porque ali não tinha uma congregação. Eles falaram: vocês são respostas às nossas orações. Nós fomos lá, porque havia um povo orando, para que o Senhor nos levasse para lá. Irmão, Deus vai te levar a orar por aqueles que hão de crer. Deus vai nos levar a amar aqueles que hão de crer. Você vai sentir dores de parto, para que vidas venham à luz no reino de Deus, perto de você, longe de você, e nos lugares onde o Evangelho ainda não chegou de maneira mais plena. O Senhor Jesus então diz: eu oro não apenas por esse. Irmão, você pode pensar: Jesus orou naquele momento? Amado, a Bíblia diz que Jesus continua orando por nós. Ele está diante do trono do Pai. Ele está no trono, mas Ele está diante do Pai, intercedendo por nós, conforme o autor aos Hebreus diz. Então, irmãos, há ovelhas perdidas sem pastor, há ovelhas perdidas que não conhecem o Evangelho. As suas orações vão ser canal de Deus para tocar essas vidas, para que esses corações sejam abertos. O Senhor vai te levar a alguns lugares que você nunca imaginou de ir. Talvez você não vai sair da sua cidade, mas espiritualmente o Senhor vai te levar a amar nações, a amar missionários que estão ali naquelas listas, a cooperar para que o Evangelho através deles chegue mais rápido nestes lugares. Porque, amado, quando eu oro movido pelo Espírito, eu vou amar a glória de Deus e vou amar a volta de Jesus. E quando eu amo a volta de Jesus, irmãos, eu vou me comprometer com aquilo que falta se cumprir e que vai se cumprir. As promessas de Deus vão se cumprir, amado. O Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. A questão é se você quer participar disso. Não é se vai, Ele vai.
mas você e eu queremos participar. As nossas orações vão além, irmãos, das nossas enfermidades, as nossas orações vão além das nossas famílias. Essas coisas precisam estar todos os dias diante do Senhor. As nossas orações vão nos levar aos perdidos, a amar aqueles que Deus ama e que ainda não conhecem o evangelho da glória do nosso Deus, que nós conhecemos. Deus vai nos levar, irmãos. O apóstolo Paulo, ele sentia, ele diz em Romanos que ele sentia dores incessantes orando por Israel, pela salvação de Israel. Deus vai colocar dores no seu coração para orar por cidades e nações. Quantos querem isso na sua vida? Dores reais. Às vezes parece que você está realmente com uma dor física, porque é uma dor física, mas de uma origem espiritual. O Senhor vai colocar isso sobre nós, como Daniel, como Ezequiel, homens que oravam e se sentiam enfraquecidos diante não apenas do jejum, mas diante da revelação que Deus trazia. E não se orgulhavam disso, porque eles buscavam a glória de Deus, mas eles tiveram a honra de sentir as dores que o Senhor sente pela salvação dos perdidos. Nós precisamos disso, irmãos. Assim como Ana, um texto tremendo de intercessão em 1 Samuel capítulo 1, ela pedia ao Senhor tanto um filho, e o marido dela chegou a dizer: eu não sou melhor do que 10 filhos. Até que um dia, irmãos, quando ela subiu ao templo, ela derrama a alma. A Bíblia diz, uma versão diz que ela derramou a alma no altar. O sacerdócio ali, já reprovado, ele não entendeu aquilo, e naquela oração ela faz algo, irmãos, a oração dela muda. Você já percebeu? Ela não quer mais um filho, agora ela quer um filho para Deus. Agora a questão não é levar um filho para casa, agora ela diz: Senhor, se o Senhor me der, eu quero devolver para o Senhor, porque o Senhor precisa de um filho consagrado neste lugar onde não há consagração, onde os filhos do sacerdócio estão contaminados. Irmãos, Ana, ela abre mão do sonho dela, e Deus coloca o sonho dele no útero de Ana. Ela gera não um filho, ela gera um profeta, ela gera alguém que ia marcar uma nação, uma geração. Amado, Deus vai colocar novas orações em nós, sabe? Os seus sonhos vão ser renunciados para que os sonhos de Deus sejam colocados dentro de você. Você não vai orar apenas para o seu filho frequentar a igreja, você vai orar para ele ser cheio do Espírito Santo, ser um profeta nessa geração, e se for para enviá-lo, você vai enviar, e você vai se alegrar com tudo que Deus fizer na vida dele. Irmãos, a motivação muda. Irmãos, quando o nosso coração está diante do Senhor, as motivações nossas vão sendo moldadas. O nosso coração vai mergulhando no rio de Deus. Quando o nosso coração mergulha no rio de Deus, nós vamos amar o que Deus ama. Nós vamos abrir mão daquilo que às vezes para nós seria o mais importante. Ana descobriu uma coisa, que um filho não é melhor, ou um marido não é melhor do que 10 filhos, mas o Senhor é melhor do que todas as coisas que a gente pode ter nessa terra. Ela descobriu que o melhor é fazer a vontade do Senhor, e o Senhor não deu apenas um filho, deu mais, acrescentou, mas a ambição dela já não estava mais nas coisas da terra. Irmão, Deus quer absorver o nosso coração com a realidade do céu. Isso vai mudar as nossas orações, isso vai mudar o nosso coração. Jesus também, o Senhor Jesus, ele chora por Jerusalém. Ele chora por 2 razões. Primeiro, ele diz que Jerusalém não reconheceu a visitação do Senhor, e ele chora porque Jerusalém seria destruída. Essa é a realidade de hoje. Nós precisamos chorar e clamar, porque há uma visitação de Deus já em curso, e nós devemos orar para que as pessoas reconheçam, se convertam. E nós devemos orar porque haverá um juízo, e que muitos não estão se preparando e crendo, mas o juízo do Senhor virá. Amado, a minha oração tem sido essa: que o Senhor desperte e purifique a nossa vida de oração, que o Senhor possa purificar de tal maneira que nós não venhamos a nos perder, amados, ou nos frustrar quando o Senhor manda a gente esperar, porque Deus muitas vezes Ele responde a oração, mas Ele vai nos ensinar a esperar. Nós preferimos milagre, Deus prefere a espera, porque o milagre não transforma o caráter, a espera nos transforma na presença dEle. E como que é a promessa de Deus? Ela é rápida ou ela vai demorar? E a resposta de Abacuque, as duas coisas. Ele diz: olha, a visão vai se cumprir, rápido, mas se demorar, espere. Deus vai levantar uma geração que sabe esperar no Senhor,
porque só uma geração que sabe esperar no Senhor, nas orações, vai aprender a esperar no Senhor, sobre a volta dele, se preparando em amor, sem se rebelar contra o tratamento de Deus na nossa vida. Saber esperar, o Senhor vai responder àqueles, ainda que pareça demorado, aqueles que buscam a Ele de dia e de noite, conforme a parábola que o Senhor Jesus nos ensinou. Irmãos, quero concluir com um testemunho que eu ouvi, dentre tantos, dos nossos irmãos moravianos, um avivamento tão precioso na história da igreja, que eu creio que nós deveríamos estudar um pouco mais. Uma mãe moraviana, enviou 3 filhos, 2 para a Groenlândia, o outro para uma região também muito fria e perigosa. Uma mãe cheia do Espírito Santo, uma mulher de oração, 3 filhos foram para missões. O primeiro morreu, logo depois chegou a notícia do segundo, e um pouco depois chegou a notícia: o seu terceiro filho morreu. E ela chorando muito, na hora que as pessoas estavam tentando consolá-la, alguém disse: não chore assim, não chore, eu sei que você perdeu seu filho. Ela falou: eu não estou chorando porque eu perdi o meu terceiro filho, eu estou chorando porque eu não tenho mais filho para enviar. Esse é o coração do intercessor, ele quer fazer a vontade de Deus. Vamos ficar em pé, amado, vamos orar. Nós precisamos orar, nós precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo. Eu não sei orar, eu não sei, talvez, certamente muitos irmãos aqui tenham aprendido muito mais do que eu, mas eu sei que o Espírito Santo nos ensina. Feche os seus olhos. Talvez a gente precise pedir ao Senhor nessa manhã: Senhor, purifique, santifique as minhas motivações. Há motivações em nós que são boas, mas só a vontade de Deus, amado, é boa, agradável e perfeita. Pai, muito obrigado porque nós estamos sendo despertados. Muito obrigado porque o Senhor já começou a boa obra, mas nós oramos nessa manhã pelo completar diário da Tua obra em nossa vida de oração. Senhor, somos uma igreja tão grande na nação brasileira, nesse estado de São Paulo, ó Deus, quantos filhos amados do Senhor, quantos amados do Senhor, ó Deus, que tem orado, tem te buscado. Nós te louvamos, Pai, porque é graça do Senhor o despertar da oração que o Senhor já está fazendo. Mas nós clamamos essa manhã por esse batismo, ó Deus, de santificação das nossas motivações. Ensina-nos a orar, Pai. Coloca no nosso coração a paixão pela Tua glória, que os profetas tiveram, que os apóstolos tiveram, que os fez abrir mão das honras deste mundo, que os fez dar a vida, que os fez não se importar com a glória dos homens, com a glória efêmera deste mundo passageiro. Dê-nos mais amor pela Tua glória, Senhor. Que o nosso nome não precisa aparecer, que não precisamos receber elogios, reconhecimentos humanos, mas que a nossa alegria, Pai, seja a alegria do lugar secreto, seja a alegria de contemplar, de reconhecer a Tua presença. Purifica nossas orações, Senhor, nos ensina a orar, ó Deus, sentindo as dores que o Senhor é quem compartilha conosco. Que não seja, Pai, orações produzidas pela nossa própria alma, pelos nossos próprios desejos. Até as nossas emoções podem nos enganar, Pai, mas que o Senhor coloque no nosso espírito dores de parto que nasçam do Teu coração. Ensina-nos a orar pelo Brasil neste momento tão difícil, tão desafiador. Que não sejamos motivados pela ira, pelo ódio, pelo egoísmo, pelo triunfalismo. Que nós possamos ser guiados, Pai, pela humildade de Jesus a orar pela nação. Possamos ser guiados por, ó Deus, a orar por uma igreja mais plena, por uma igreja mais cheia do Espírito, por uma igreja mais madura, por uma igreja que sabe perseverar, que sabe esperar no Senhor. Santifica-nos, Pai, santifica a nossa vida de oração, santifica, Pai, os nossos olhos espirituais. Quantas vezes nós não levantamos a cabeça, não vemos que há uma seara tão grande, que há campos que já estão brancos para, ó Deus, colhermos, mas nós estamos, ó Deus, muitas vezes olhando apenas para o nosso contexto, para a nossa geografia, para o nosso ambiente local. Abre os nossos olhos, Senhor. Leva intercessores aqui, ó Deus, a tocar nações, a tocar cidades, a tocar regiões do Brasil que eles nunca pisaram, mas que as orações dele vão trazer, ó Deus, avivamento, libertação, salvação, cura. Levanta intercessores aqui, Pai, que vão tocar as regiões menos evangelizadas do país. Coloque amor pela salvação dos perdidos. Coloque amor, ó Deus,
que possamos cooperar, que possamos semear as nossas ofertas, que possamos, ó Deus, amar, ó Deus, ouvir e ver o que o Senhor está fazendo nestes lugares, e orar e participar do que o Senhor vai fazer. Coloque no nosso coração, Pai, porque se do alto não for dado, nós não temos nenhuma condição de gerar orações, ainda que nós possamos orar as palavras certas. Se o Teu Espírito não nos guiar, se não for pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, se não for, ó Deus, nascido no céu, serão apenas palavras. Mas quando nasce no céu, Deus, a terra vai ver a glória do Senhor. Quando nasce no céu, nós veremos a Tua glória, nós seremos movidos e guiados pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor está fazendo. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Usa-nos, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.